Nesta semana nós ouvimos uma definição muito interessante sobre esperança. Esperança não é apegar-se ao impossível, mas sim apaixonar-se pela promessa. E nós vamos ver nas próximas 3 lições relembrar as profecias de Isaías que anunciavam a maior esperança do povo de Israel. E essa também deve ser a nossa maior esperança, a vinda do Libertador. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E o nosso abraço desta semana vai para a base Shekinah, da Igreja de Nova Aparecida, da cidade de Campinas, São Paulo. Para a base Adventures 2.0, da cidade de Maringá, Paraná. Base Confidentes Team, da cidade de Lagoa Grande, Pernambuco. Base Calebs, da cidade de Cotia, São Paulo. Base Adolescevem, da cidade de Serrana, São Paulo. Base Nautilus, da cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Base Seventeen, da cidade de Registro, em São Paulo. Você ainda não é inscrito nesse canal? Não acredito. Aproveita que esse vídeo ainda não começou, corre aqui embaixo e clica nesse botão vermelho escrito inscrever-se e se inscreva nesse canal. E se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, assistir em primeira mão o vídeo no dia da estreia e deixe seu comentário, compartilhe, curta. A gente gosta muito de ter essa interação com você. E agora, vamos para o vídeo. Uma das promessas mais lindas da Bíblia foi escrita pelo profeta Isaías e também é nosso texto-chave. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E o capítulo 58 do livro Os Ungidos também tem um título muito apropriado para retratar a experiência do povo de Israel. Depois da escuridão, vem o amanhecer. Através de longos séculos, desde que Adão e Eva perderam seu lar no Éden, até a vinda do Salvador, o Filho de Deus, a esperança da raça caída esteve centralizada na vinda de um libertador, que livraria homens e mulheres não da opressão social, mas da escravidão, do pecado e da morte. O coração de Adão e Eva se encheu de esperança após ouvir as primeiras palavras de Deus depois do pecado. Ele prometeu que um descendente viria e esmagaria a cabeça da serpente, aquela que acabara de enganá-los. Essa esperança de redenção jamais se apagou. Desde o início, sempre houve pessoas que, com os olhos da fé, enxergaram além do presente até o futuro. Para mencionar alguns, Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, depois Abraão, Isaque e Jacó. Muitas pessoas pensam que Deus tem seus filhos favoritos, mas o que a gente percebe na prática é que existem pessoas que no seu coração desejam tanto ser próximos de Deus que acabam virando seus amigos íntimos. É por meio dessas pessoas que Deus abençoa os outros, como foi o caso de Abraão, que por meio dele Deus prometeu abençoar todos os povos. Também foi o caso de Moisés, que acabou se tornando um representante de Deus para o povo de Israel. Foi por meio dele que Deus manteve a promessa e o povo de Israel ciente da vinda de um Redentor. Ao longo de toda a história do povo de Israel, os símbolos e ilustrações ensinavam o povo todos os dias sobre as grandes verdades de Cristo como Redentor, sacerdote e rei. E foi por causa disso que Deus desenhou o plano da salvação para Moisés, para que o povo não se esquecesse. E assim, o santuário foi construído. O sistema de sacrifícios existia desde Adão e Eva. E é interessante que Ellen White menciona que quando Satanás viu aqueles símbolos, ele reconheceu o forte elo entre o céu e a terra. E é por isso que ele tem procurado mostrar, representar Deus de uma forma falsa, equivocada, para que as pessoas não olhem para Jesus. Veja o que diz aqui no livro Os Ungidos. O grande inimigo da humanidade tem procurado representar Deus como alguém que tem prazer em destruir as pessoas. Deus estabeleceu os sacrifícios para revelar seu amor, mas Satanás os perverteu, levando os pecadores a acreditar e esperar em vão que esses sacrifícios serviam para acalmar a ira de um Deus ofendido. Ao mesmo tempo, Satanás procura despertar pensamentos, sentimentos e atitudes más
para que, por meio de repetidas desobediências, ele possa levar as multidões cada vez para mais longe de Deus, ficando sem esperança e presas pelas correntes do pecado. Satanás estava atento a cada detalhe. Ele conhecia muito bem o plano da salvação. Você sabe por quê? Porque ele leu nas Escrituras. Ele sabia exatamente o trabalho que Jesus viria fazer. Ele tremeu porque ele entendeu que a sua existência chegaria a um fim. Então o que ele decidiu fazer? Cegar as pessoas e preparar o caminho para que Cristo fosse rejeitado em sua primeira vinda. Mas o povo que andava em trevas veria grande luz. As profecias de Isaías anunciavam exatamente isso. O Filho de Deus viria e de uma forma muito inusitada, na forma de um menino que não teria apenas um nome especial, mas vários nomes. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. A vinda do menino anunciado por Isaías, que nasceria para nós e por nós, marcaria o início do fim das forças das trevas. Quanto mais as pessoas estudavam essas profecias, mais ansiosas elas ficavam para a chegada do Messias, o Libertador. Mas o que elas não sabiam é que o Salvador agiria na Terra de maneira totalmente diferente dos mestres daqueles dias. Ele não se envolveria em discussões exaltadas, nem faria qualquer coisa para conquistar aplausos. O Messias se esconderia em Deus, e Deus seria revelado no caráter de seu Filho. Sem a ajuda divina, homens e mulheres afundariam cada vez mais. Aquele que fez o mundo deveria conceder a eles vida e poder. No início, Deus não revelou o tempo exato da vinda do Messias. Mesmo quando a profecia de Daniel indicou quando isso aconteceria, muitos não interpretaram corretamente a mensagem. O tempo passou, os profetas deixaram de existir e, como os judeus se afastaram de Deus, a esperança quase deixou de iluminar o futuro. Mas, no conselho do céu, a hora para a vinda de Cristo tinha sido determinada. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Era necessário que Deus desse lições à humanidade em linguagem humana. Deus viria para corrigir uma série de mal-entendidos a respeito da lei, a respeito do caráter de Deus e a respeito da salvação. Cristo finalmente esmagaria a cabeça da serpente e livraria as pessoas daquilo que de fato as subjugava, as prendia. Isaías viveu 200 anos antes dos judeus serem levados para a Babilônia. E essas profecias sobre o Messias foram escritas 700 anos antes de Jesus nascer. Essas profecias que davam esperança para o povo naquela época são as mesmas que continuam dando esperança para nós hoje, que aguardamos a segunda vinda de Jesus. A primeira lição é sobre a importância de conhecer as profecias, de estudar, de ir mais a fundo. Profecia é sinônimo de esperança, e a gente consegue viver sem muita coisa nessa vida, pelo que pareça até sem celular, mas ninguém vive sem esperança. O inimigo sabe que está muito perto de Jesus voltar. Novamente, ele tem preparado o mundo para que as pessoas não percebam o tempo em que nós estamos vivendo, para que se distanciem pouco a pouco de Deus. Mas você deve manter os olhos abertos e apaixonar-se pela promessa. Ei, calma, você aí, a gente não terminou ainda. A gente tem uma dica super importante para você. Leia na sua Bíblia as profecias de Isaías e também o capítulo 58 do livro Os Ungidos. A gente só deu uma pincelada, né, Mateus? Não deu pra gente falar tudo, mas você vai se surpreender com o conteúdo e com certeza vai ser uma bênção para a sua vida.